Semana passada falamos que estávamos já pensando, depois de tudo que aconteceu com Jesus, ele ter ressuscitado, ele ascende aos céus. Mas ele ascende aos céus não imediatamente após a sua ressurreição. Quando a gente lê o livro de Lucas e encerramos uma série de reflexões sobre o livro de Lucas, eu estava fazendo isto, né? Cada pastor aqui está abordando um tema, e eu tenho abordava o tema de Lucas, e orando a Deus, pedindo sempre que Deus ilumine e mostre como devemos estar conduzindo e falando a igreja nesse período, refletindo e crescendo juntos. Deus tem me levado a pensar por uma série de motivos, inclusive pelo que aconteceu e o que vai acontecer no final de maio. No dia 28 de maio, o cristianismo ocidental, assim chamado, principalmente a Igreja Católica, mas algumas igrejas evangélicas também, fazem questão de celebrar, e vai ser no dia 28 de maio. O quê? Alguém faz aniversário? Pode ser, né? Deve fazer. Mas dia 28 de maio é celebrado o chamado dia do Pentecostes. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Era a antiga festa das semanas, que é retratada lá no Pentateuco, chamado também de festa das primícias. E, depois do período do cativeiro babilônico, quando o povo volta, influenciados e começando a usar muito a língua grega, os judeus que se espalhavam no mundo começam a chamar aquilo de 50 dias, o Pentecostes, a festa dos 50. 50 dias após a Páscoa. E a Bíblia narra que nos primeiros 40 Jesus esteve. Em Atos capítulo 1, nós lemos, inclusive, domingo passado, mas eu quero reler, do versículo 1 ao versículo 5, Atos. Atos do quê? Atos, por que Atos? Atos dos Apóstolos. Mas alguém tem chamado muito apropriadamente que esse é o livro de Atos do Espírito Santo. O livro na Bíblia que mais fala sobre a ação do Espírito Santo, porque a igreja, isso que não é uma agremiação, uma instituição qualquer, a igreja, que é a reunião de todos os que creem em Jesus, o ajuntamento, a assembleia, daqueles que são santos em Cristo Jesus, ela inicia e é inaugurada com uma ação especial do Espírito Santo que vai ocorrer no dia do Pentecostes. E Jesus fala sobre isso. E durante os 40 dias que ele esteve, o texto diz, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relativas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, porque batismo, a expressão em grego é baptizem en, dentro de, porque batismo é mergulho, é colocar dentro. Vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Completa, Pai, tudo que será colocado aqui, falado aqui, como todas as mensagens que já temos ouvido do Senhor, que ainda ouviremos nesta manhã, pelo poder deste Espírito Santo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus sobe e vai para os céus, eles ainda ficam 10 dias e ficam unidos. Porque o Senhor tinha prometido que eles receberiam de uma forma especial o Espírito Santo. Espírito Santo que sempre esteve, porque o Espírito Santo
a gente vai relembrar aqui é Deus. E ele sempre esteve desde a criação. Lá no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. Ele está presente em todo o tempo, porque ele é eterno. Ele esteve presente no mundo e ele sempre esteve no mundo. O Espírito Santo nunca deixou o mundo. Mas as ações dele, a maneira dele agir, de se relacionar principalmente com as pessoas, tem tido diferentes, e têm sido diferentes em diferentes épocas. Alguns chamam de dispensações, ou das alianças. E agora, nesta aliança que começamos, a nova aliança, este período inaugurado com a morte, ressurreição, a ascensão de Jesus e o início do ministério do Espírito Santo de uma forma nunca vista, em que ele passa a ter um relacionamento pessoal com muitas pessoas, como ele nunca tinha tido durante toda a história até então. E ele continua o mesmo desde aquela época. Nós temos que falar sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está na Bíblia. Algumas pessoas acham que em algumas igrejas não se fala do Espírito Santo, porque muitas pessoas têm uma maneira de se expressar e de vivenciar o relacionamento com o Espírito Santo diferente. Mas a Bíblia é uma só. E a doutrina do Espírito Santo está na Bíblia. E toda a igreja de Jesus fala do Espírito Santo, e em todo o tempo o Espírito Santo está agindo. Muitas vezes nós nem mencionamos o nome dele. Quando eu oro a Deus o Pai. Jesus ensinou. Orar a quem? Ao Pai nosso. Toda oração, e eu quando a faço, sempre faço dirigida a Deus o Pai. Essa oração só é recebida por Deus o Pai através de quem? De Deus o Filho. Por isso que o encerramento de toda oração que eu faço em nome de Jesus. Eu já vi irmãos que na oração oram para Deus o Pai, oram para Jesus, oram para o Espírito Santo, e eu vi um irmão que orou até para o diabo. Falando, diabo, você sai daqui. Então ele falou com o diabo. O que é isso? A oração é dirigida a Deus o Pai, em nome de Jesus, porque é só por Jesus que a oração chega a Deus o Pai, e sempre ela vai ser no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, a palavra Espírito em grego e a palavra Espírito em hebraico, ela tem o mesmo significado. E ela pode ser usada também por uma outra coisa. Espírito em hebraico é ruá. Ruá. É assim que o judeu fala espírito. Você lembra o quê? Lembra um vento, né? Um som assim. Em grego, fala-se pneuma. A gente lembra do quê? De pneu. Pneumático, o que contém pneuma. Ruá e pneuma, em grego e em hebraico, significam duas coisas. Ar e espírito. Porque tanto ar quanto espírito têm ações parecidas. Você não vê o ar, você não vê o espírito. Mas ambos são reais. Mesmo sem serem vistos, são reais. Eles agem. Eles podem agir positivamente, podem agir também, como o espírito age também, em termos de juízo, como o ar, às vezes, pode ser destruidor no deslocamento dos ventos, na formação das tempestades. E, nesse sentido, as duas palavras, tanto em grego quanto em hebraico, podem ser traduzidas como ar e como espírito, porque o espírito é invisível, mas é real, como o ar é invisível, mas real. E disso você não pode ter dúvida. Por isto, ele não precisa ser mencionado, mas toda vez que você fala sobre Deus, você está falando sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Porque tudo que ocorre em termos de compreensão das Escrituras e até da produção das Escrituras, há a ação do Espírito Santo. Vamos ler o que está em João 14,16. Esta é a promessa que Jesus disse que ia cumprir. O que está escrito lá, vamos ler juntos? E isso é a doutrina do Espírito Santo que começa com aquilo que Jesus tinha falado. Todos leiamos o que está aqui.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo, ele tem uma personalidade. Ele é uma pessoa. Isso é algo que, às vezes, não é entendido. E há uma tendência de alguns a acharem que o Espírito é uma influência divina. Há, inclusive, um grupo que se diz cristão, e não os considero, que falam que o Espírito é a influência divina. Outros chegam a imaginar o Espírito como uma energia divina. E até grupos evangélicos que parece que pensam, ou pelo menos agem assim, porque entendem que toda manifestação do Espírito Santo tem que ser um negócio meio energizante. Tem que haver tremor, tem que haver... Já viram isso? É uma questão que envolve muito emoções. E eu não vou desqualificar, porque as pessoas reagem de maneiras diferentes. O importante é o resultado de tudo isso. A gente vai pensar nisso depois. O que é o fruto? E isso revela realmente quando é a ação do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo é, acima de tudo, pessoa. Jesus Cristo, quando fala que, nós lemos no texto, que ele enviaria, né, o Consolador, a palavra Consolador em grego é parakletos. E a palavra significa aquele que vem e que chama ao lado. Ele chama de lado e está ao lado, para. Por isso que sempre quando você fala em paralelepípedo, paralelo, algo que está ao lado. E o Espírito Santo, ele está ao lado e veio para estar ao lado de cada um dos seguidores de Jesus, mas ao lado dentro. Para quê? Para encorajar. Porque o Consolador é aquele que encoraja. Também para defender. E nesse sentido, às vezes é traduzido como ele sendo o advogado. A palavra paráclitos, às vezes é traduzida como advogado. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, é dito que a Bíblia foi escrita para que nós não pecássemos. Estas coisas vos escrevi, filhinhos, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado, o paráclitos. Esse que vem para defender. E, ao mesmo tempo, também tem o sentido de substituto. O Espírito Santo veio substituir a presença física de Jesus com os discípulos. Ele veio substituir a presença física de Jesus com os atuais discípulos. Mas ele passa a estar dentro de, e isso a gente vai estar vendo. Nesse sentido, nós também podemos saber que o Espírito Santo tem uma personalidade que é divina, mas ele é pessoa divina. E o que caracteriza uma pessoa? Isso caracteriza também o Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo, a inteligência do Espírito Santo. Quando nós pensamos nisso, nós podemos ver em Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A mente do Espírito. Ele tem mente, ele pensa. Ele é a fonte da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. Quando é dito sobre o Messias, Isaías faz essa profecia que é cumprida em Jesus. Isaías 11, 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Portanto, o Espírito Santo prova essa inteligência, essa capacidade de dar sabedoria, entendimento e conhecimento. E ele conhece perfeitamente as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11 declaram: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
Portanto, aqui nós temos esta prova de que o Espírito Santo, ele tem inteligência, ele tem a capacidade de ensinar, de transmitir conhecimento. Pessoa. Ele também tem emoções. Ele é a fonte do amor, alegria, paz, outras virtudes internas do crente, como já falamos aqui, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o Espírito Santo também, ele pode se entristecer. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, Efésios 4:30. Então, ele é fonte de alegria e ele se alegra. Há um texto que fala do Espírito Santo tendo estado, e ele está com os discípulos e dá alegria a eles. Lá em Atos é mencionado esta alegria que eles têm, que é vinda pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus tem alegria, ele tem esse sentimento. É uma pessoa. Mas ele também se entristece quando? Quando eu e você pecamos. Eu e você que o temos em nós. E ele se entristece em nós. Por isso a tristeza de muitos crentes, o desânimo de muitos crentes. E nosso em muitas situações. Quando não estamos agradando o Espírito, nós o entristecemos e essa tristeza é sentida por nós. E se você está entristecido por algum pecado, aleluia por isso, porque é sinal de que o Espírito Santo de Deus está chorando dentro de você. E este choro provoca uma tristeza que não deve ser tristeza para levar você a se afastar, ou o fato de que você foi desligado, ou perdeu a bênção, ou perdeu o Espírito Santo, perdeu a salvação, não. Este choro é para provocar em você arrependimento e mudança. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. Ele tem vontade própria. E isso é o que nós vemos. A capacidade emocional dele nós vimos, mas a vontade própria dele. Isso prova que ele é uma pessoa. Atos 16, 6 a 7 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, eles tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. A vontade do Espírito Santo se manifestou, impedindo, não permitindo. Mas também, 1 Coríntios 12, 11, quando fala dos dons do Espírito Santo, como é que eles vêm, como são distribuídos na igreja? Um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente, como lhe apraz, conforme a vontade dele. Dons espirituais não são recebidos por merecimento, porque eu faço tantos jejuns, ou tantas vigílias, ou subo tantas vezes o monte, ou desço, mas vem pela vontade do Espírito, para que seja cumprida na igreja a ação, porque todos nós, cada um vai receber o dom ou dons, conforme apraz ao Espírito Santo. E claro que você vai ser muito mais usado se você estiver capacitado pelo Espírito, se consagrando a Deus. Mas ele usa até um instrumento quebrado. Quando ele quer, ele usa. Agora, o Espírito Santo, ele tem identidade própria. Quando ele vier, João 16:8, o texto que nós já lemos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o versículo 8. No versículo 13, quando vier, porém, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, o que ele tiver ouvido. Tem uma identidade, é uma pessoa. E as atividades do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele fala. Marcos 13, 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, Jesus Cristo está falando aos discípulos,
Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, no momento de dificuldade, de luta, você pode crer que o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Ele fala através de nós, mas ele fala. Também, ele ensina, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer, referindo-se a essa mesma situação em Lucas 12, 12. Ele chama e ele escolhe obreiros. Isso Paulo fala quando está falando aos presbíteros, que eram chamados de anciãos da igreja de Éfeso, um dos textos bíblicos que mostram que presbítero, pastor e bispo são 3 nomes para a mesma função. Por isso que nas nossas igrejas nós não usamos presbítero e bispo, porque pastor é isso, é presbítero e é bispo. Presbítero significa aquele que trabalha numa comunidade para aconselhar e orientar, e o bispo significa episcopos em grego, superintendente, uma espécie de gerente, e pastor, naquele sentido mais íntimo de quem conduz as ovelhas, e todos nós somos chamados de ovelhas do Senhor. E ele fala isso: atendei, pois, por vós, falando a esses presbíteros, pastores, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, escolheu e colocou vocês como bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. E esse Espírito Santo, ele dá instruções. Então, disse o Espírito a Filipe. Quando Filipe tinha saído lá de Samaria, ele é levado para a estrada que vai para Gaza, e ele se encontra com o eunuco, que era o tesoureiro da rainha da Etiópia. É a primeira vez que agora vai se pregar para um africano. O primeiro africano a ser batizado. Esse texto diz, e o que aconteceu? O Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha. Atos 8, 29. Quer dizer, o Espírito deu instruções. Também, o Espírito Santo é o guia do cristão. Ele é guia pessoal do cristão. Nós temos que reconhecer a personalidade dele e temos que nos relacionar com ele como esta pessoa. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isto é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. João 16, 13 a 15. Mas ele vai orientar a cada crente. Ele fez isso com os discípulos e ele faz isso comigo e com você. Agora, é claro, este Espírito Santo inspirou homens e mulheres escolhidos de Deus. Eu creio que até mulheres foram usadas a sinais disto, para falarem a palavra de Deus, as palavras que formam a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo, e eu tenho que ler ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E eu tenho que permitir que ele esteja me orientando. Por isso que nos momentos de fraqueza não há melhor remédio do que você buscar a palavra de Deus e ler mais a palavra de Deus. Estar lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito. Ele é o seu conselheiro. Ele é o guia pessoal de cada um de nós. O Espírito Santo, muito mais do que um poder dado por Deus, para ser usado assim, para a gente fazer algum espetáculo, ou para a gente poder ser admirado pelos outros. Olha que crente espiritual, olha que mulher espiritual. Não, o Espírito Santo, ele é, acima de tudo, uma pessoa que quer nos utilizar. E você vai realmente valorizar essa pessoa do Espírito Santo quando você se deixar ser utilizado por ele, para a glória de Deus, que se manifesta principalmente na glorificação do Filho.
O Espírito Santo, ele tem um papel preponderante, nós vamos ver, no convencimento, porque é ele quem de fato convence as pessoas do pecado e da justiça e do juízo. Eu não converto ninguém, o Espírito Santo, mas ele me usa. Ele quer usar a mim e a você. E eu tenho que me deixar ser usado por esta pessoa. Ele fala conosco pela palavra, ele nos anima. Eu tenho que compreender esta ação pessoal do Espírito Santo, porque eu me relaciono com ele todos os dias. Ele é uma pessoa, mas não é uma pessoa qualquer. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E a gente tem que entender essa divindade do Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é Deus como Jesus Cristo é Deus, como o Pai é Deus, o mesmo Deus. 3 personalidades que trabalham de forma, numa unidade plena, com o mesmo propósito. Por que 3? Eu não sei. Agora, para mim, se a Bíblia dissesse que Deus é 1000, eu não teria dúvidas também. Porque ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, porque ele pode ser 1000, 10.000, 1 milhão, mas ele é 3, que é um só. Um só Deus, 3 pessoas, e por isso, quando todo mundo é batizado, a gente fala o quê? Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem ensinou isso? Jesus Cristo, Mateus 28, 19. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também, quando Jesus Cristo foi batizado, as 3 pessoas estão ali presentes de forma muito clara. Mateus 3, 13 a 17. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus o Pai. Claramente, há esse Deus triuno, a trindade ali achando. Ele é chamado Deus. E quando a gente vê em Atos 5, 3 e 4, quando aquele pecado de Ananias e Safira, mentem, o que a Bíblia diz? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Mentiu ao Espírito Santo. E agora? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria no teu poder? O problema não era ele dar tudo. Ele mentiu, que disse que dava tudo e não estava dando. Se você diz que dá o dízimo e não é o dízimo, é um problema seu com Deus. Porque você não mente para nós, não mente para a igreja, você mente para Deus. É o que a palavra de Deus diz. Mente para o Espírito Santo. Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o texto fala que mentiu ao Espírito Santo, mentiu para quem? Para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Esse texto é muito claro sobre isso. O Espírito Santo, ele possui os atributos da divindade. Todos os atributos de Deus, o Espírito Santo possui. Por exemplo, eternidade. Hebreus 9, 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. A onipotência, respondeu-lhe o anjo, quando fala com Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá como a sua sombra. Por isso também o ente santo que a nascer será chamado Filho de Deus. Ele é também onipresente. O Salmo 139, 7, aquele salmo que todos nós amamos, diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque para onde você for, o Espírito Santo de Deus está presente. Ele é onipresente. E ele é onisciente. Aquele mesmo texto que lemos de 1 Coríntios 2, 10 a 13, que começa dizendo: Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele conhece tudo. Tudo de Deus, tudo de nós. Ele é onisciente, ele é Deus. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele faz somente o que Deus pode fazer. Ele cria,
o Salmo 104:30, envias o teu Espírito e eles são criados, falando da criação de anjos. Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Então quem ressuscita é o Espírito Santo. A ressurreição é pelo poder do Espírito Santo. Isso é Deus. Ele confere dons espirituais. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e aí prossegue, 1 Coríntios 2:8-11, e termina, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quem confere os dons espirituais é o Espírito Santo. E isso é uma ação divina. Ele inspirou os escritores sagrados, 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós compreendemos bem que nós somos, na verdade, pessoas que estão onde estão, e temos Jesus Cristo tão somente pela ação do Espírito Santo. Você foi eleito, e esta eleição chegou a você pelo poder do Espírito Santo. Você creu, e a fé que você tem também foi colocada em você pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que quer usar você, ele que é o próprio Deus em nós, que acima de tudo quer produzir em mim e você características da personalidade divina que estiveram presentes neste mundo em Jesus Cristo, e aí nós vamos ver aquela lista que na verdade é uma coisa só, o fruto do Espírito. Esse Espírito também se entristece quando eu e você não o obedecemos, quando eu e você nos afastamos da presença dele. Este Espírito é o Espírito que organizou a igreja e que começa a igreja, porque a igreja começa naquele Pentecoste do ano 33, 34, não importa, mas naquele Pentecostes que não se repete mais, mas a cada vez que um crente, que alguém aceita e se converte a Jesus Cristo, ele está recebendo o Espírito Santo. Ele está sendo batizado no Espírito Santo. Ele está sendo selado com o Espírito Santo, a promessa. Quer saber mais disso? A gente vai continuar. Mas aquilo que o Espírito fala a você, você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Você não precisa, de forma alguma, se acovardar, porque o Espírito Santo de Deus é um espírito de ousadia, de encorajamento. Não se acovarde perante todas as adversidades que surgem nesta vida. Reconheça que Jesus Cristo, que enfrentou como ninguém todas as adversidades do mundo, inclusive todas as ações e hostes malignas, o fez pelo poder do Espírito, e ele agora concedeu este Espírito para estar em mim e em você, que um dia o reconhecemos como Senhor e Salvador. Por isto, pelo poder do Espírito, você pode dizer não ao pecado, e pelo poder do Espírito você pode apresentar a salvação por meio de Jesus a todas as pessoas. Ele lhe dá ousadia. Ele é fonte de alegria verdadeira. Não o entristeça, mas encha-se cada vez mais dele, para louvar e exaltar o nome de Deus, aquele que enviou o seu Espírito para você e para mim. Amém? Vamos orar? Fiquemos em pé enquanto o grupo que vai nos conduzir numa canção agora vem à frente. Peça que o Espírito Santo mostre a você aquilo que você precisa fazer para estar mais cheio dele. E se há algo que você tem feito nestes dias ou nesta semana, algum pecado que ainda não foi confessado, confesse-o agora, na certeza de que ele intercede por você por meio de Jesus e que ele perdoa através de Jesus. Porque Deus Pai é Deus de misericórdia, de amor, e pelo Espírito a sua petição é levada a Deus, e por Jesus Cristo o perdão é concedido e renovado. E sendo você agora
novamente limpo, purificado. Fala: Espírito Santo, encha a minha vida. Eu quero ser cheio do Senhor, agora e cada vez mais, em nome de Jesus. Pai bendito, completa esta palavra em cada coração, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.